Mas no que concerne ao crescimento da igreja, nós temos que ter dois cuidados, duas precauções muito sérias. O primeiro delas é o que nós poderíamos chamar de numerolatria, a idolatração dos números. Nós estamos vivendo uma situação hoje muito curiosa. A igreja, infelizmente, está importando a filosofia do pragmatismo para a sua agenda. E o pragmatismo foi a filosofia mais conhecida e mais popular do século XX. O que é o pragmatismo? É quando você diz assim: eu não estou interessado na verdade, eu estou interessado naquilo que funciona. Eu não me importo com o conteúdo, eu quero saber quais são os resultados. E aí a igreja evangélica brasileira, muitas vezes, capitulou-se a esse pragmatismo e tem, de certa forma, transformado a igreja num mercado. O consumidor é quem determina o que quer. Eu sou um balcão de serviço. O que você quer? Prosperidade? O que você quer? Saúde? O que você quer? Milagres? O que você quer? Sucesso? Você dá ordem. É o efeito Ibope, você decide o que você quer. Então, de repente, a igreja deixou a verdade, deixou de pregar a verdade e começou a oferecer ao povo o que o povo quer. Mas esse não é o evangelho. Mas esse não é o compromisso da Escritura. Esse não é o papel do pregador. O pregador é chamado a pregar a palavra, a oferecer não o que o povo quer ouvir, mas o que o povo precisa ouvir. Não o que dá ibope, mas a palavra de Deus. Nosso papel não é arrancar aplausos do auditório, nem receber um tapinha nas costas no final do culto, mas é pregar a verdade, ainda que esta verdade fira o coração das pessoas. Porque o nosso papel é pregar com fidelidade o que Deus diz, não o que nós queremos dizer. Isso é pregação expositiva, e ela produz crescimento saudável, e nós não podemos entrar por esse caminho, de buscar crescimento a qualquer custo, de atrair as pessoas com a outra mensagem mais palatável, mais agradável aos ouvidos, mas sonegando o povo o trigo da verdade, as Escrituras Sagradas. Há um segundo risco, queridos, que nós corremos no que tange ao crescimento da igreja, que é a numerofobia. É o contrário da numerolatria, é o medo dos números. Eu fico muito triste quando escuto algumas pessoas dizendo assim: bom, Deus não se importa com quantidade, Deus se importa com qualidade. A nossa igreja não cresce, mas é fiel. Nós temos 100 membros há 10 anos, mas é gente batuta, gente boa. E eu fico perguntando se existe fidelidade estéril. Muitas vezes nós tentamos justificar com a nossa teologia a nossa omissão, o nosso fracasso, a nossa falta de poder espiritual, nossa falta de compromisso com a verdade. Quando eu olho para a igreja primitiva, eu percebo que aquela igreja estava comprometida com a qualidade de vida. E o resultado disso é que Deus acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Quando a igreja tem qualidade, Deus dá a ela quantidade. Eu olho, por exemplo, aquela igreja sendo atacada de diversas formas. E pelo menos 3 formas o diabo usou para tentar impedir o avanço da igreja. Primeiro, capítulo 4 de Atos, a perseguição de fora para dentro. Como é que a igreja responde? Com oração e com pregação. Muda-se a tática no capítulo 5, agora não é mais a perseguição, o ataque de fora para dentro, agora é a infiltração. Satanás bota dentro da igreja um casal hipócrita.
Como é que a igreja responde? Com discernimento, com oração e com pregação. Agora se muda a tática outra vez no capítulo 6. Agora não é mais a perseguição, não é mais a infiltração, não é mais o ataque de fora para dentro, nem de dentro para fora. Agora é a distração. Os apóstolos estão ocupados demais servindo as mesas. Não que servir as mesas fosse um trabalho indigno, mas estava tirando o foco dos apóstolos da prioridade. E eles param e dizem assim no capítulo 6, versículo 4: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E se você perceber, oração e o ministério da palavra são os dois grandes elementos que levam a igreja a um crescimento saudável. Nós estamos hoje com as leis do marketing, muitas vezes tentando produzir o crescimento da igreja através de técnicas de crescimento de igreja, usando métodos modernos, buscando recursos da tecnologia humana, ou da metodologia humana. Mas se nós queremos encontrar uma resposta para o crescimento saudável da igreja, nós não teremos que ir para as técnicas do pragmatismo moderno, nós temos que voltar ao livro de Atos. É lá que tem a receita, e a receita para o crescimento saudável da igreja é oração e palavra. Esse assunto é um assunto tão relevante, queridos, que no ano de 1930, um missionário chamado Donald McBrevin, um americano que estava trabalhando na missão na Índia, foi inquietado por uma pergunta: por que algumas igrejas crescem e outras não? E para responder essa pergunta, ele deixou o seu trabalho administrativo e percorreu vários países e continentes, fazendo essa mesma pergunta, examinando tantas igrejas. Por que algumas igrejas crescem e outras não? Esse homem visionário chegou ao ponto de criar um instituto de crescimento de igreja em Oregon, nos Estados Unidos. E ele é tão apaixonado pelo tema que ele começou o instituto com apenas um aluno. E esse aluno nem americano era um boliviano. Mais tarde, 1965, o seminário de Fuller, na Califórnia, convidou-o para vir e abriu ali o que nós chamamos de um Instituto de Crescimento de Igreja. E Donald McBrevin foi um homem tão importante na sua época que ele foi considerado o mais importante missiólogo do século XX. Até porque a igreja naquele tempo estava enfrentando dois graves problemas: liberalismo de um lado e o seu filho legítimo, que é ecumenismo. A igreja estava sendo devastada por essas duas frentes. Porém, com o tempo, o movimento de crescimento de igreja perdeu o seu rumo. Veio Peter Wagner, outros mais, e de repente começa a se buscar o crescimento da igreja por técnicas pragmáticas, a ponto de David Ebb fazer uma pesquisa em mais de 100 teses e dissertações do movimento de crescimento de igreja, do seminário de Fuller, e encontrar pouquíssima ênfase na oração e na pregação como elementos que devam levar a igreja a um crescimento saudável. E aqui, meus amados irmãos, nós precisamos entender que se a igreja evangélica brasileira quer de fato entender o que é crescimento da igreja, nós temos que entender que o crescimento da igreja passa pela oração e pela pregação fiel das Escrituras. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final, e se você gostou, não se esqueça, inscreva-se no canal, que é muito importante para nós. Ative as notificações no sininho aqui embaixo para você receber os nossos vídeos, e deixe seu like para fortalecer nosso projeto aqui no YouTube. E comente abaixo o que você achou do vídeo. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.